sobre Felipe Melo, jogador que, de certa forma, está aí no contexto desses times, tanto do Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, ganhou 2 vezes com o Palmeiras e teve também já sua passagem, ele já citou lá no passado, sua passagem importante para ele no Flamengo. Como é que essa história de pênalti anulado para o Palmeiras que colocou o Felipe Melo na mira do Fluminense? Explica essa história para a gente. Pois é, o PVC, obviamente, vai lembrar desse jogo, né? Também é do final de 2021 ali, aqui no Maracanã. É um jogo em que o Fluminense acabou vencendo de virada o Palmeiras por 2-1, mas até a construção dessa virada com 2 gols do Iago Felipe, uma situação, um episódio aconteceu ali que acendeu ali no Fluminense uma chaminha de desejo, né? Um combustível para o Fluminense olhar para o Felipe Melo e vê-lo como um potencial reforço, contratação para a temporada seguinte, né? A gente publicou a história aí hoje, uns detalhes apurados aí nos bastidores, de que o Fluminense impressionou muito, né? Fred, depois membros da diretoria, o presidente Mário Bittencourt, jogadores, a forma com a qual o Felipe Melo se comportou, um primeiro olhar não muito ortodoxo, né? De nada muito convencional, não muito desportivamente falando, né? Não está no que se deseja, talvez no comportamento do jogador, mas isso é a flexibilidade que a regra permite, né? Num momento ali em que o Palmeiras teve um pênalti marcado contra si, e a forma com a qual o Felipe Melo reclamou, protestou, e tinha razão na reclamação, e a forma com a qual ele atuou ali no ambiente dentro de campo para dar o tempo necessário para culminar numa revisão do VAR e anulação do pênalti contra o Palmeiras, isso chamou muito a atenção dos jogadores do Fluminense naquela ocasião, do próprio Fred, que chegou no vestiário, a gente relata esse contexto, né, quase indicando a contratação do Felipe Melo para o Fluminense, e ali, pela forma com a qual o Felipe reagiu, né, e trabalhou o ambiente dentro de campo, em contraste com outros jogadores do Fluminense, de um elenco muito jovem e inexperiente em grandes competições, enfim, uma situação que o Fluminense depois percebeu que precisava trazer gente cascuda para o elenco e montar uma espinha dorsal como a de hoje, que tem não só o Felipe Melo, como o Fábio, já tinha o Ganso, né, mas enfim, tinha o Ganso e o Fred na ocasião, mas hoje tem Fábio, Felipe Melo, jogadores mais tarimbados aqui, o Marcelo, enfim, o próprio Cano veio nessa leva também do início de 2022, quando o Felipe Melo foi ali um dos reforços anunciados na ocasião, mas o fato é que acendeu essa chama aí pelo jeito, né, pela forma com a qual o Felipe Melo conduziu a coisa dentro de campo, e o Fluminense precisou entender ali que, não temos alguém com essa característica, isso pode ser muito valioso para os nossos projetos futuros, né, e também um lado da moeda do Felipe Melo, nesse mesmo jogo, é que as coisas se acaloraram ali com o Davidson no final, né? Davinho provocando e tal, aquela treta, Fred foi expulso, e aí quem foi apaziguar as coisas ali num bate-boca até do Davidson com o presidente Mário Bittencourt foi o próprio Felipe Melo. Então viu-se ali os dois lados da moeda do Felipe Melo, como ele poderia ser útil dentro de campo, dar essa robustez ali, essa consistência desse lado cascudo para esse elenco tricolor, e, ao mesmo tempo, fora de campo, como ele poderia contribuir com a sua liderança, enfim, como ele pode alternar essa personalidade dele dentro e fora de campo, algo que seria e que se tornou muito relevante para o Fluminense, campeão da Libertadores nesse ano de 2023. Mais detalhes estão na reportagem do Igor Siqueira aqui no All Sport. Felipe Melo, que conquistou sua 3ª Libertadores, ele ficou fazendo assim pro telão, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 com o Palmeiras, uma com o Fluminense, e agora, já aos 40 anos, sendo um jogador importante. E nessa esteira do que o Igor estava explicando, o Fluminense montou o elenco mais velho da história da Libertadores, PVC, para ser campeão. Quem tem mais tem 6. Francisco Sá foi campeão pelo Independiente 4 vezes e pelo Boca 2 vezes. O Felipe Melo está no meio dessa tabela. 6 Libertadores. É simplesmente um Boca Juniors concentrado num só jogador. O Boca é o segundo maior vencedor atrás do Independiente da Argentina. Carol, quero te agradecer pela participação com a gente no De Primeira aqui, viu? Obrigado. Obrigadão, gente. Foi um prazer receber você com a gente por aqui. Bom trabalho hoje, evidentemente. Igor Siqueira, muito obrigado também pela participação, amigo. Sempre um prazer, amigos. Mais tarde, então, Maracanã. Pegar aquele climinha gostoso de jogo, né? Jogo decisivo, jogo importante. Quem sabe amanhã, se eu acordar bem, vamos acordar bem. Sei lá, fizer uns pitacos aí. Depois desse jogo, dessa rodada que promete ser eletrizante, enfim, mais jogos aí pra gente prestar atenção também. E o pessoal ainda que tá dando mole, não se inscreveu no canal do UOL no YouTube, vamos lá pra gente chegar a 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal. Sempre um prazer, amigo.
Grande abraço ao nosso Igor Siqueira, Carol, e a vocês que não pegaram o recado do Igor, por favor, né? Se inscrevam no canal do All Sport, afinal de contas estamos com mais de 987 mil inscritos. A nossa meta, o nosso desejo é bater essa marca importantíssima de 1 milhão. Ainda nesse mês de novembro a gente conta com vocês. Estamos na reta final. A enquete não está na reta final, nem o de primeira. Tem muita coisa ainda pela frente, mas a enquete está equilibradíssima. Quem termina a rodada na liderança? Botafogo 20%, 20 e poucos por cento. Palmeiras e Red Bull Bragantino dividindo 40-40 ali. Todo mundo está acreditando nos dois times. Lembrando que os dois podem terminar na liderança hoje. O Botafogo só joga amanhã. E na rodada também, dependendo dos resultados que lhe favorecerem ou não. Paulo Teixeira participando com a gente, o Gustavo Guerra, o Vasco Nunes está sempre presente com a gente, o Marcel Henrique também por aqui, além do Daniel Dias. A gente já vai ter o Perrone com a gente para falar sobre as maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro. O PVC já deu esse gancho para a gente. Mas antes, PVC, eu vou acionar ela, a sua, a nossa, a prancheta deste Flamengo do PVC. Tem uma questão que está envolvendo muito o Flamengo de hoje, que é essa daqui, ó, esses dois volantes. A gente vai falar assim, o Flamengo está jogando 4-3-3. Eu acho que 4-3-3 é quando você faz o triângulo assim, né? Um volante e 2 meias. O Flamengo está jogando com 2 volantes e 1 meia. Para mim ainda é 4-2-3-1. Sem a bola. Volta o Everton Cebolinha por aqui, volta o Luiz Araújo por aqui, De Arrascaeta vai ficar mais perto da área. Com a bola, o Tite continua fazendo um trabalho muito parecido com o que fazia o Sampaoli. O Luiz Araújo vem por dentro, o Wesley, se for o Wesley hoje, se infiltra e você faz 5 chegando na última linha do Palmeiras, o que vai fazer com que o Palmeiras recue o Mike, recue o Piquerez e faça uma linha de 5 defensores, como foi o Montevidéu. Mas o ponto central do que o Flamengo precisa evoluir ainda, me parece, está exatamente aqui. Porque o Tite vinha fazendo o Gerson na ponta direita para ter Pulgar e Thiago Maia. Acontece que Thiago Maia não joga. Então você deve ter Pulgar e Gerson, Luiz Araújo, De Arrascaeta e Everton Cebolinha, teoricamente. E isso está vindo um desequilíbrio aqui. Esse é um ponto muito importante do jogo de hoje. O Flamengo precisa estar equilibrado aqui. E o Flamengo não está conseguindo ter no Gerson um ponto de apoio como segundo volante. Isso funciona melhor quando tem Pulgar e Thiago Maia. Embora também tenha falhado nisso contra o Fortaleza. Não foi uma grande atuação do Flamengo contra o Fortaleza. Foi uma atuação com bons momentos e outros momentos difíceis. Então, aqui está o grande ponto de equilíbrio do Flamengo. Defensivamente, o recuo do Everton Cebolinha e do Luiz Araújo, se for de fato essa escalação. O Arrascaeta vai ter que trabalhar na saída do Luan, porque o Luan sai para construir o jogo. E aí esse equilíbrio vai precisar existir. Aqui ainda é o calcanhar de Aquiles desse novo Flamengo do Tite. Precisa estar equilibrado para ter merecimento pela vitória o Flamengo de Tite na titibilidade.